A sua amígdala cerebral, ela não quer te ver feliz, ela quer te manter viva. Você sabia que parte das suas reações automáticas, como medo, ansiedade e impulsividade, são controladas por uma pequena estrutura do cérebro que é chamada de amígdala cerebral? Ela é como um alarme interno programado para reagir diante de qualquer ameaça. O problema é que quando nós vivemos em constante estresse, esse alarme ele fica ligado por muito tempo. E é aí que surgem os sintomas como ansiedade, insônia, irritabilidade e até mesmo alterações hormonais e gastrointestinais. Por isso, entender sobre a amígdala cerebral é essencial para compreender o que acontece no nosso cérebro de quem vive em alerta. Quando nós estamos em uma situação ameaçadora, numa situação de risco ou quando nós pensamos em algo ruim, algum trauma do nosso passado, existe ativação dessa amígdala cerebral. Então, são os neurônios dessa região que acabam acordando e eles entram em atividade para que o nosso corpo fique em um estado de alerta, para que nós possamos estar vigilantes, para poder se defender, proteger, fugir, tomar alguma decisão para que aquele risco não nos faça algum mal. Então, a ativação da amígdala cerebral ela está totalmente associada aos transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, autismo, TDAH, transtorno bipolar, esquizofrenia, pois nós sabemos que essas condições elas cursam muitas vezes com ansiedade como uma comorbidade. Então, nós temos uma ativação crônica dessa amígdala nessas condições, especialmente alguns pacientes que sofrem também de insônia crônica, que passam por um estresse constante pela dificuldade de iniciar o sono ou de manter o sono e acabam levando a uma ativação do eixo HPA, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e, consequentemente, da amígdala cerebral. O simples fato de você ter se exposto ao estresse, a traumas por muito tempo ou ter passado por situações de perigo de forma repetida faz com que essa amígdala ela entre numa ativação crônica constante. E é aí onde vem os transtornos. E o que nós podemos fazer diante disso? Nós temos que buscar um equilíbrio nessa ativação da amígdala. Então, quando nós temos um excesso de neurotransmissores excitatórios, como por exemplo o glutamato, ele por ser excitatório, ele tem a capacidade de ativar neurônios da amígdala, consequentemente gerar os sintomas de ansiedade, gerar uma estabilidade neuronal. E também há neurotransmissores que são capazes de frear essa amígdala, como por exemplo o GABA ou a própria serotonina, ajudando a reduzir essa hiperativação da amígdala, que é fundamental no tratamento desses transtornos. Qual é o grande problema? O nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida, ele acaba fazendo com que nós tenhamos muito mais glutamato ali em excesso e uma serotonina de forma reduzida no nosso cérebro, fazendo com que nós tenhamos um comportamento mais ansioso, sem que necessariamente nós estejamos em uma situação de perigo. O nosso cérebro ele não consegue diferenciar as situações de perigo que existiam antigamente com as nossas situações de perigo reais que nós temos hoje, como por exemplo, excesso de informações, excesso de telas, insônias, problemas gastrointestinais. Tudo isso reflete para o nosso corpo que o nosso corpo ele está no estado de alerta e, consequentemente, gerando um desequilíbrio nesses neurotransmissores. E aí você pode me perguntar, mas então o que eu posso fazer? Como é que eu posso reduzir essa ativação da minha amígdala, que é tão importante para que eu possa tratar essas condições que cursam com sintomas de ansiedade? O grande problema é quando a amígdala cerebral ela está ativada de forma constante, mesmo que nós não estejamos em uma situação de perigo. E essa ativação da amígdala, ela é muito importante para que a gente tenha a capacidade de nos defender, nos proteger, que a gente consiga detectar o perigo e poder reagir. Hoje nós sabemos que mulheres na fase do climatério e da menopausa existe um desequilíbrio hormonal fisiológico. E nós sabemos hoje que a metabolização do estrogênio está diretamente relacionada à metabolização dos nossos neurotransmissores. Então, muitas vezes, sintomas como ansiedade, depressão, podem aparecer nessa fase da vida da mulher por um desequilíbrio hormonal e não apenas pelos neurotransmissores. Então, as medicações podem ser utilizadas para auxiliar nesse manejo, a trazer uma desativação dessa amígdala cerebral que está em excesso, mas
mais fazer uma modulação hormonal correta, avaliar se essa paciente tem alterações hormonais na tireoide, alterações no seu eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, vai fazer toda a diferença e, consequentemente, na melhora da qualidade de vida dessa paciente. E você já tinha ouvido falar sobre a amígdala cerebral? Quando nós falamos de saúde mental, nós falamos de eixo intestino-cérebro e do metabolismo. Nós não podemos separar essas três partes do nosso corpo. Nós não podemos tratar a saúde mental de forma isolada. Muitas vezes o tratamento ele é incompleto e nós não conseguimos melhorar a qualidade de vida e trazer esperança para esse paciente.